E ontem ainda, em entrevista ao portal Poder 360, Jair Bolsonaro disse que atuou pessoalmente para apaziguar as divergências entre seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois de uma troca pública de críticas sobre o tarifaço de Trump. Bolsonaro disse o seguinte, aspas, hoje foi botada uma pedra em cima. Conversei com o Eduardo e conversei com o Tarcísio. Está tudo pacificado. Tarcísio continua sendo meu irmão mais novo e vamos em frente. Não podemos dividir. O Tarcísio é um tremendo de um gestor, nada de crítica para ele. Se tiver, é por telefone pessoal. Fecho aqui aspas. Essa deu o que falar ontem, né? Um diz uma coisa, outro diz uma outra coisa. A imprensa brasileira, ela tem, inclusive o portal 360, que jogou uma matéria hoje de manhã, dizendo que o Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, né, da bancada do agro na Câmara dos Deputados, o Pedro Lupion, ele repreendeu, não é, o Eduardo Bolsonaro e, segundo o portal 360, ele tem negociado sozinho a questão das tarifas, dando meio que a entender que foi o Eduardo Bolsonaro que conseguiu a proeza de aumentar 50% dos impostos aqui, mas vale lembrar que no momento em que as tarifas foram impostas no Brasil, não dava mesmo para o Eduardo conversar com o Pedro Lupion, porque o Pedro Lupion estava palestrando no Gilmar Palusa, muito bem entrosado, aliás, com os senhores que fizeram com que Trump impusesse, né, esta tarifa sancionatória que pode entrar em vigor no dia 1º de agosto. João, começo com você. Pavinato, com relação às tarifas, o Trump deixou bem claro que seria uma equalização, porque o Brasil aplica tarifas nos Estados Unidos que nem sempre são recíprocas. Então ele deixou isso bastante claro. E a sinalização dele me parece evidente, a questão da aproximação do Brasil e do Lula com a China, esse outro eixo de poder. Isso está bastante claro. E na carta que teve inicialmente aquela confusão, ele fala do Bolsonaro, fala das redes sociais, das empresas americanas, da perseguição e finaliza com a tarifa. Misturou em tese os três temas ali. Eu vejo que essa perseguição em cima do Jair Bolsonaro, o Trump também sofreu, ele tem essa similaridade. É evidente que há um trabalho do Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e outros no exterior nesse sentido. O Trump acaba misturando muito o assunto. O próprio Trump tem usado isso também, de alguma forma, como cortina de fumaça para ele próprio, porque tem alguns assuntos que estão pegando nele, como a questão do Epstein, da ilha do Epstein, entre outros, que ele falou uma coisa na campanha e depois chegou ali dentro, viu que não era bem assim. O próprio apoio a Israel também, que por mais que tenha que ter, ele falou que pararia guerras também, Ucrânia, Rússia. Mas daí a Janja também falou. A guerra da Ucrânia só existe porque a Janja não falou, pelo amor de Deus, para com essa guerra. E o Lula também não foi na mesa do bar, igual ele falou. Mas o Trump também tem usado, mas ele tem sinalizado, é muito positivo para o Jair, eu acredito que o Jair está bastante aliviado. Agora a culpa sempre cai no Congresso, que se omitiu e permitiu que você chegasse nessa situação, e agora fica nessa, IOF isso, o Congresso tem que reconhecer que ele não tem mais força, que é um estado de exceção e que precisa fazer esse contrabalanceamento. E o Eduardo Bolsonaro, na minha visão, ele acerta ao falar do Tarcísio. Há sempre uma grande questão em criticar o Tarcísio. O Tarcísio... Mas pode se criticar também. A partir do momento que você se alçou ao chefe do executivo, você está sujeito a críticas. E ele fez a crítica. E o diagnóstico do Eduardo me parece bastante correto, no sentido de até quando essas elites brasileiras, o empresariado, Faria Lima que seja, vão dar o sustentáculo a essa situação de exceção. Não vão ter clareza no sentido, precisa pacificar, chega de julgamento de exceção, no mínimo um passinho para trás que o Supremo nunca deu. Agora, tudo ficou na mesa para o Lula ir para o caminho da China, que é o que ele tem feito. Ele até gostou, eleitoralmente pode o Lula captar algo em cima disso. Agora, se as tarifas entrarem em vigor de fato, lembrando que o Trump vai e volta, ele fala e depois recua. Exatamente. Fez com outros países. Se entrar em vigor de fato, a economia tende a ir para um buraco muito rápido e o Lula perder eleitoralmente. Mas ele vai levar essa balela, essa mentira dele de soberania até as últimas consequências. Até porque quando a gente olha o macro, né, a gente tem que fazer um resumão do que acontece. Nós temos que pensar que aconteceu o Gilmar Palusa no começo do mês. Na sequência, no final do Gilmar Palusa, teve o BRICS aqui no Rio de Janeiro, onde o Lula se alinhou e até deu a sugestão de desdolarização dos países do BRICS. Na sequência, entre fim do Gilmar Palusa, acontecimento do BRICS no Brasil, veio a carta da sanção tarifária do Trump.
Aí o que aconteceu depois de tudo isso? A imprensa, ela está tentando jogar no colo da família Bolsonaro a sanção tributária do Trump. Eu li um editor da Folha de São Paulo hoje dizendo o seguinte: para a direita agora é o seguinte, ou você aceita a aniquilação da jurisdição nacional brasileira, ou você é contra o tarifaço do Trump. Fazendo uma coisa binária com uma coisa que não é binária. Porque a jurisdição nacional, você imagina que nós vivemos no Estado de Direito, e aqui não tem Estado de Direito. Não tem. Se quiser conversar comigo, pode conversar. Eu ponho o texto, aí você me diz que o que está escrito não está escrito. Talvez a gente tome um alucinógeno para eu concordar com você. E aí teve uma pesquisa também essa semana, que foi a pesquisa da Genial Quest. E a pesquisa da Genial Quest mostrou que o Lula saiu da corda bamba, que muita gente de fato está comprando esta ideia, que foi a direita que trouxe esse malefício para o Brasil. Só que vale lembrar que a Genial Quest é uma empresa do Banco Genial. E não é a proprietária do Banco Genial e os seus altos executivos estavam no Gilmar Palusa. E tiveram várias situações ali que eu me reservo ao direito do silêncio para não ter maiores problemas. Então é muito estranho que isso aconteça logo através da Genial Quest, que estava ali aninhada, onde estava a SECOM e as pessoas mais interessadas no fim do bolsonarismo. Aí vem o fator Tarcísio. Vem o fator Tarcísio, que alguns já estão chamando até de intérprete de Libra, porque ele dá muitos sinais. Nossa, ele é a pessoa que mais dá sinais na política brasileira, para todo lado e para todo mundo. E aí vem o Bolsonaro e diz que está pacificado. Mas o que está pacificado? O que está pacificado? O que está acontecendo? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que faz o que, até porque está pacificado, mas a esquerda diz que o Tarcísio está fazendo uma coisa que é inócua porque ele está conversando com as pessoas erradas. Aí o Ministério das Relações Exteriores não age, quem age é o STF. Vem o Pedro Lupion, que estava no Gilmar Palusa, e senta o relho no Eduardo Bolsonaro. Para mim o cenário, ele é, claro, este é um sinal de ressurreição de Lula ou do Centrão, mancomunado com o Supremo que aniquilou o direito, e é um cenário de morte lenta da figura do Jair Bolsonaro. Porque nós chegamos neste ponto, desculpe, eu vou ser muito sincero, ao ler esta declaração de que está tudo pacificado com Tarcísio, uma mensagem tão dúbia quanto aquelas do final do mandato. O que está pacificado? Se os dois, se um tem uma posição, o outro tem uma posição, e os dois se estranharam por conta dessa posição, e os dois não falaram mais nada, está pacificado o quê? O que vai acontecer? Vai sobrar no rabicó do povo brasileiro, só.